Agora eu vou ler a mensagem que está no boletim. Vou ler ela inteira, depois eu vou detalhar algumas coisas. Fazer um resumo do que eu disse ontem e depois falar mais algumas coisas que ontem não deu tempo de falar. A Santa Vó Rosa, a grande bênção. A Santa Vó Rosa é a grande bênção prometida por Jesus para o seu povo e para a obra que ele realizaria em sua segunda vinda, através de um santo que receberia a função de Espírito Consolador, num período da história da humanidade que o nosso Senhor denominou tempo da regeneração. Assim seria, porque nesse período ele, Jesus, se manifestaria de grande poder, o seu grande poder para salvar, libertar, curar e realizar grandes sinais no céu e na terra. E o faria com o santo que ele prepararia para formar com ele, Divino Mestre, uma perfeita unidade de espírito e de poder. Jesus e o Consolador prometido exerceriam poder de Deus e de seu Divino Espírito. A Santa Vó Rosa foi fiel em tudo a Jesus e a Deus o Pai. E por isso, como Espírito Consolador, recebeu a glória de interceder pela sua igreja diante de todo o poder celestial. Com a colaboração dos santos e anjos, ela intercede diante do Pai e do Filho em favor dos remidos que amam a justiça e o bem e daqueles que na terra merecem a sua graça. A Santa Vó Rosa é o poder divino que convence a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Para isso, ela inspira a mensagem de nossa igreja, para convencer o pecador a fim de que deixe do pecado e passe a viver em santificação. Da mesma forma, ela convence os apostólicos para que pratiquem o bem e a verdade, para que sejam justos, honrados, honestos no seu viver e fiéis aos ensinos da doutrina e da disciplina da nossa igreja. Enquanto a Santa Vó Rosa viveu entre nós em seu corpo físico, os seus atos de bondade, carinho, mansidão, justiça, prudência e energia conquistaram a confiança do povo. Ela foi muito respeitada e o seu exemplo levava a pessoa a meditar no mistério que havia em seu ser, no seu espírito. Era admirável a firmeza do caráter desta serva de Deus. Ela estava sempre presente no meio do seu povo. Era conselheira, corajosa, prudente e sábia, de raciocínio rápido, de uma percepção surpreendente, de um cérebro perfeito, de espírito muito forte. A irmã Rosa atuava com presteza em favor da obra de Deus na terra. Outra qualidade do seu espírito, de valor inestimável para o ministério que cumpriu na igreja, foi o perfeito dom de discernimento que esta serva de Deus possuía e que possibilitava que ela pudesse conhecer o espírito das pessoas, até mesmo as intenções das que estavam próximas ou à distância, de forma que ela jamais foi surpreendida por qualquer situação inesperada ou por qualquer pessoa. Por ordem de Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa ensinou regras de elevada moral, de boa conduta, para os apostólicos convertidos, visando o bom comportamento e a boa educação
a honradez no trajar, na apresentação pessoal dos fiéis. Esse conjunto de regras internas da igreja e da conduta para a vida cotidiana dos seus membros, legados por Jesus, é conhecido como disciplina apostólica, que, com os ensinos doutrinários, formam a base do viver e do proceder do povo apostólico. E sendo fielmente respeitados, conduzem a uma vida perfeita, sábia, justa e sincera, aprovada por Deus, nosso Pai. Cumprindo seu ministério com singeleza, simplicidade, dedicação e coragem. A irmã Rosa, como era conhecida, foi conquistando a fé e a confiança do seu povo, que, compreendendo o valor do ministério dela, especialmente do seu dom de revelação, passou a chamá-la Vó Rosa. Esse fato aconteceu de maneira espontânea, respeitosa, numa demonstração de carinho e de afeição para com a pessoa desta serva de Deus. No entanto, assim foi por inspiração divina, para que no futuro, quando ela recebesse de Deus Pai o galardão de Espírito Consolador, o seu nome fosse divulgada como Santa Vó Rosa. Ao mundo, ela seria anunciada como uma santa nova e poderosa, formada no tempo presente por Jesus, com o objetivo de amparar e conduzir os filhos de Deus no caminho do bem e da verdade. Dessa maneira, seria evitada qualquer confusão a respeito do seu nome de Rosa, e ela seria distinguida por uma denominação de grande valor e significado: avó, simplificando carinhosamente para vó, que representa o nome sagrado de mãe por 2 vezes, nas famílias e nos lares. Hoje, temos a Santa Vó Rosa entre nós com todo o seu poder e glória de santa vencedora e Espírito Consolador. Juntamente com o Santo Irmão Aldo, eles lutam incansavelmente para santificar a nossa igreja e adorná-la com virtudes preciosas, para levar ao mundo a palavra apostólica e ganhar muitas almas para Jesus e para o reino dos céus. Sejamos gratos e reconhecidos a Deus o Pai, ao nosso Senhor Jesus, ao Divino Espírito Santo e a Maria Santíssima, pelo ministério glorioso da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Honra e glória a Santa Vó Rosa, a grande bênção de Deus para nós e a luz divina a brilhar em nossos corações. Ainda ontem, quando eu falei aos irmãos, eu comecei mostrando por que ela é a grande bênção. E falei que ela é a grande bênção para nós aqui na terra e para o céu. Porque com a sua grande vitória, a Santa Vó Rosa propiciou que a glória de Deus se manifestasse entre nós, que os anjos pudessem atuar de uma forma mais intensa no meio da humanidade, e que o nosso Deus pôde devolver aos santos profetas o poder. Eles puderam assumir novamente o poder que eles tinham enquanto realizaram o seu ministério terreno, voltando a esta terra como santos dos céus para abençoar novamente um povo que havia sido organizado pela Santa Vó Rosa. Mas eu quero mostrar, além desta bênção toda que falei ontem aos irmãos, que eu resumi em poucas palavras, outra grande bênção que ela nos proporcionou e proporcionou ao céu também, que foi a formação do santo profeta Irmão Aldo, que o coro acabou de cantar.
porque se ele não tivesse assumido e aceitar aquilo que a Santa Vó Rosa lhe pediu, se ele não tivesse se entregado nas mãos dela, nós não teríamos sabido qual era o galardão que ela havia conquistado ao vencer a sua última batalha. Porque nem ela permitiu que nós soubéssemos. Só ela sabia o que haveria de ser, mas ela não podia anunciar algo que ainda restava a última vitória para conquistar, que foi o momento em que ela entregou a sua vida naquele acidente para defender a igreja. Então ela precisava de um vaso santo, através de quem ela pudesse falar e revelar. E eu me lembro que meses antes dela ir para o céu, um pastor nosso, que hoje está com ela no céu, Jesus deixou que ele tivesse um sonho. E nesse sonho ele viu uma multidão e todos vestiam vestes brancas. E na frente desta multidão estava a Santa Vó Rosa, empunhando uma bandeira branca como um porta-estandarte, que representava a santidade daquele povo. E ele não conseguia esquecer. E uma noite, quando nós estávamos reunidos na casa da Santa Vó Rosa, que ela sempre, quando terminava as reuniões, nós acompanhávamos ela até a porta da casa dela. Tinha dia que nós despedíamos dela, pedíamos a sua bênção e ia embora. Mas tinha dia que ela dizia: vocês querem entrar um pouco? E nós entrávamos e lá recebíamos muitos ensinos. E nesse dia que ela permitiu a nossa entrada, então esse pastor pediu para falar com ela, se podia falar em separado. Falou: pode. Ela sabia o que estava acontecendo. Mas ela deixou ele falar e levou até a cozinha. Nós ficamos na sala e ele contou para ela o que havia sonhado. E ela não disse nada para ele, só disse: vem aqui, conte para os seus companheiros de ministério. Era assim que ela dizia para nós: seus companheiros. Assim nós temos que ser, um companheiro do outro. E quando ela nos dava uma incumbência, às vezes ela mandava 2 ou 3 para realizar alguma coisa. Ai de nós se viéssemos separados. Vó, eu já fiz a minha parte e vim embora. E um soldado abandona o outro na guerra? Então vocês precisam... Eu dei a incumbência para os 3, então os 3 têm que terminar juntos e voltar juntos. Por isso vocês são companheiros. Então ela mandou e ele contou para nós o que eu já contei para os irmãos. Quando ele terminou de contar, ela só disse para nós: bem-aventurado o que crê, e saiu da sala. Na hora eu fiquei pensando: meu Deus, por que a avó disse isso para nós? Porque nós ainda não sabíamos quem ela ia ser. E foi através do irmão Aldo que ele foi revelando e mostrando todo o poder que a Santa Avó, a união que ela adquiriu com Jesus, tal foi a sua obediência, o seu amor, o seu preparo durante os 16 anos, que ela se uniu tanto com Jesus, que passou a ser como uma só pessoa. Conforme disse, e eu citei ontem o rei Davi no livro de Salmos: e uma semente o servirá. O que é uma semente? Que nasce de alguém. Nós somos sementes dos nossos pais. E a Santa Vó Rosa era uma semente de Jesus. E uma semente o servirá, diz o rei Davi no livro de Salmos. E falará do Senhor de geração em geração,
Quantas gerações nós temos na igreja hoje? Eu já tenho bisneto. Meus pais tataranetos. São 5 gerações. Meu pai foi da igreja. Eu, meus filhos, meus netos e meus bisnetos. São 5 gerações. Quantas famílias tem assim na igreja? E falará do Senhor de geração em geração. E virão. Quem virão? Jesus e esta semente. E anunciarão, ambos juntos, unidos com perfeição, anunciarão a sua justiça a um povo que há de nascer, porquanto ele o fez. Quem fez? O Messias, o grande vencedor. Ele formou esse povo. E a nossa igreja não nasceu da vontade de homem nenhum, mas da vontade de Deus. Por um milagre do céu, Jesus foi vendo no meio da humanidade, porque o tempo era necessário que assim existisse. E ele encontrou 3 pessoas abnegadas. A Santa Vó Rosa, que tinha um dom perfeitíssimo, e que durante os seus 60 anos de vida ela havia guardado estas virtudes no seu espírito, vivendo uma vida honrada e temente a Deus. Mas também encontrou o bispo e a irmã Odete, que foram escolhidos para anunciar as revelações que Jesus iria dar. Quando ele conseguiu unir os 3, então ele a primeira vez apareceu para Santa Avó, mas não se identificou, não disse quem ele era, só mandou ela levantar. Isso era de noite, através de um sonho, porque o mal estava tentando destruir aquilo que estava começando, porque queria impedir Jesus de ter um povo que nascesse dele aqui na terra. E então Jesus, vendo o perigo, usou pela primeira vez a Santa Avó, mas não se identificou, só disse para ela: levanta e vai e avisa o teu pastor que a tua igreja corre perigo. Aí era uma igreja pequenina, com 150 pessoas mais ou menos, que estava começando, não tinha 1 ano de vida. E o mal queria destruir antes que começasse. E mal clareou o dia. E então a Santa Avó perguntou: mas qual é o perigo, Senhor? E Jesus mostrou o perigo e pela primeira vez usou o dom de onipresença dela, fazendo lá do Tatuapé ela enxergar o aeroporto em Nova York, nos Estados Unidos, e ver o que estava acontecendo e o perigo que estava vindo, que ia destruir a igreja, que nem bem tinha começado, porque ainda era chamada Tenda Apostólica Pró-Salvação e Cura Divina. E assim que clareou o dia, ela correu: pastor, eu vim aqui avisar o senhor. Era o pastor Eurico Matos Coutinho, porque essa noite eu vi um varão do céu e mandou avisar o senhor que a igreja corria perigo. E ele perguntou: mas qual é o perigo? O perigo é um pessoal que vem dos Estados Unidos e quer tomar a igreja e expulsar o Senhor. E ele: mas irmã, eles estão lá nos Estados Unidos. Quando ela acabou de dizer isso, tocou a campainha e ele recebeu um telegrama confirmando o que a Santa Avó tinha dito. E aí ele perguntou: e o que nós temos que fazer? E o varão do céu tinha mostrado.
E a irmã Odete então perguntou para ela: mas como era este varão? Ela disse: o seu rosto resplandecia, ele vestia vestidos brancos e tinha no seu peito um cinto dourado. E a irmã Odete então disse para ela: foi assim que Jesus apareceu a São João no livro de Apocalipse. É Jesus. Então se ajoelharam e agradeceram. Quem barrou aquele homem mau que queria entrar e destruir, atrapalhar o que estava sendo começado? A irmã Rosa. E aquele homem grande, e a Santa Avó, mais ou menos 1,5 metro de altura. Quando ele chegou, ela disse: aqui você não entra, você não é bem-vindo. Eu entro, só se você passar por cima do meu cadáver, ela disse. Isso a Santa Avó me contou, não foi ninguém, eu não ouvi de ninguém, ouvi dela mesma. E ela disse: então quando ele avançou para cima de mim, eu pus a mão no peito dele. Mas a força não era dela, mas do céu que estava com ela. Ele foi parar quase no outro lado da rua. E aí desceu sobre ele um temor tão grande, porque ele pensou que fosse derrubá-la e passar por cima dela. Mas ela só pôs a mão no peito. E eu me lembro de Davi com o gigante Golias, não é? Pequenino, franzino, que não aguentava a armadura que puseram sobre ele. Com uma pedra ele derrotou o gigante. E a Santa Avó Rosa, com a mão, ele foi parar quase que do outro lado da rua. E aí desceu sobre ele um temor tão grande, e ele foi embora. E esse foi a primeira vitória que a igreja teve através do ministério dela. Depois disso, Jesus mostrou algumas coisas para ela. E como ele teve provas de que os outros dois, porque ele não deu tudo na hora? Porque ele queria ver se os outros dois iam obedecer e crer nas revelações da Santa Avó Rosa. Quando ele viu que isso estava acontecendo, então Jesus apareceu para ela de dia e disse: de hoje em diante eu vou dirigir a igreja, e tudo que vocês precisarem, orem os 3 juntos. E a primeira coisa que ele fez foi mudar o nome da igreja. É só Igreja Apostólica, porque eu quero homenagear os meus apóstolos. Então, daí ele começou, no início da obra da igreja, a irmã Odete e o bispo ficavam horas de joelho, recebendo os ensinos de Jesus, para poder anunciar pelo povo, e Jesus fazia isso através da Santa Avó Rosa. E depois, continuou a Santa Avó Rosa, quando venceu a sua última batalha, a fazer a mesma coisa com o irmão Aldo, para que a irmã Odete pudesse pregar, e o bispo, enquanto esteve aqui na terra, também pudesse pregar, e nós pudéssemos crescer no conhecimento dos mistérios dos céus. Irmãos, não foi fácil a luta da Santa Avó Rosa. Ela lutou muito enquanto esteve aqui na terra, porque no início o poder que a igreja tinha era pequeno. Jesus não deu tudo de mão beijada. E eu ainda contei ontem para os irmãos que já durante o ministério do irmão Aldo, que os santos profetas reassumiram o poder de vir aqui na terra guardar a todos nós. Se juntaram aos santos apóstolos, aos serafins, querubins, todos os santos dos céus. E o poder que esta igreja ganhou foi muito maior. Naquele tempo nosso poder era pequeno, em comparação com hoje. E muitas pessoas eram enviadas pelos feiticeiros, macumbeiros, porque nós pregávamos e orávamos destruindo o mal feito.
Alguém pode dizer, mas por que não faz hoje? Porque hoje não tem mais necessidade. Porque a Santa Vó Rosa, o poder de encantamento em relação à obra da igreja, enquanto a feitiçaria foi quebrado. E o poder da feitiçaria, do encantamento, não tem força mais contra aquele que é apostólico. Este é o poder imenso que o céu deu para todos nós. E nós conquistamos uma parte disso com a pregação e o ensino e as revelações do Santo Irmão Aldo, que a Santa Vó Rosa nos deu através dele. Mas no início não era bem assim. E uma vez enviaram um homem armado, e a intenção dele era atirar um tiro de revólver do meio do povo no púlpito, no bispo que estava no púlpito. Ia tentar matar o bispo. E a Santa Vó percebeu. E chegou para aquele senhor, eu me lembro bem disso, ela chegou para ele e disse, meu senhor, nós estamos num culto religioso, não convém que uma pessoa fique armada aqui. O senhor, por favor, dá a sua arma para mim, eu vou guardar na secretaria da igreja e quando terminar a reunião eu devolvo para o senhor na hora que o senhor for sair. Mas eu não estou armado. Quando ele disse isso, ela enfiou a mão aqui e falou, e o que é isso? Numa rapidez que quando nós vimos, a arma já estava na mão dela. E aquele homem foi desmascarado e não cumpriu o seu intento. Depois Jesus mostrou para ela que ele estava ali porque ele foi enviado para atirar e causar um tumulto, mesmo que ele não conseguisse ferir o bispo que errasse, mas ele ia causar um tumulto. Ia sair notícias de jornal, não é? Um homem atira no meio de uma igreja. E tudo isso, através da Santa Vó Rosa, Jesus evitou para que não tivesse nenhum atrapalho para o crescimento e o desenvolvimento da obra de Deus. Depois, o mal começou a fomentar as modas exageradas. Mulheres usarem de calça comprida, se trajarem como homens. Homens usarem algumas roupas mais afeminadas. Depois as saias começaram a subir e encurtar. Então Jesus começou a implantar a disciplina do trajo. Roupa dos homens era ridícula, agarrada até o joelho. Do joelho nascia uma boca que tampava o sapato inteiro embaixo. E a Santa Vó Rosa foi colocando tudo no seu devido lugar. Custou um sacrifício tremendo. Muitas vezes ela terminava uma reunião cansada. Que às vezes ela chegava para a gente que éramos moço e que éramos diáconos, ela dizia, vai na minha frente. E ela se escorava na gente na hora que tinha que descer as escadas, que eram uns 30 degraus, da sobreloja até o térreo, para sair na rua. De tão esgotada que ela estava. Mas ela venceu tudo, venceu a todos. E a disciplina foi implantada antes que a maldade, que as modas ridículas, que as modas terríveis dominassem a igreja. Para que Deus pudesse reinar no nosso meio, como reina até hoje. E a luta continua sendo que nós obedeçamos a disciplina, que nós obedeçamos a doutrina e que saibamos honrar a Santa Vó Rosa, porque é através do nosso proceder, da nossa forma de agir no meio da sociedade, que nós vamos pregar esta doutrina. Através da nossa forma de agir. Ao passo que se algum apostólico começar a se ligar
a pessoas corruptas para praticar o que eles praticam, vai perder toda a dignidade diante de Deus. Por isso que nesta igreja existe a disciplina. Por isso que no final deste boletim está assim: hoje temos a Santa Vó Rosa entre nós, com todo o seu poder e glória de santa vencedora, de Espírito Consolador, juntamente com o Santo Irmão Aldo. Eles lutam incansavelmente para santificar nossa igreja e adorná-la com virtudes preciosas, para levar ao mundo a palavra apostólica e ganhar muitas almas para Jesus e para o reino dos céus. Quem faz isso somos nós, através do nosso proceder, da qualidade espiritual que nós vamos adquirindo ao nos santificarmos, ao nos convencermos da importância da obediência e do amor. Nós então damos honra ao céu e somos eternamente gratos pelas vitórias que a Santa Vó Rosa, que o Santo Irmão Aldo nos tem dado, que nos propicia contemplar a glória de Deus nos grandes milagres que a Santa Vó Rosa tem operado em favor de muitos irmãos, de muitas pessoas. Através dos programas, constantemente nós ouvimos testemunhos maravilhosos. Portanto, irmãos, vamos confiar. No dia 26 de outubro agora, vamos com muito amor prestar a nossa homenagem à Santa Vó Rosa. E vamos renovar o nosso voto de fidelidade a ela, ao Santo Irmão Aldo, praticando esta doutrina com todo amor, tendo conhecimento, como ainda hoje pude passar um pouco, e amanhã e ontem passei mais um pouco. Com este conhecimento, cada um pôde ver quanto o céu teve que lutar para que hoje nós chegássemos aonde chegamos. Então nós temos que ser gratos. E a gratidão é refletida através daquilo que fazemos no nosso dia a dia. Seja na igreja, seja no trabalho, na escola, na rua, na sociedade onde vivemos. Temos que transmitir, através dos nossos atos, a luz que há em nós. Amém. Eu quero agradecer a todos os irmãos, agradecer ao trabalho, as apresentações do coral, dos músicos, aos nossos irmãos que transmitem a nossa reunião. Muito obrigado a todos. Sem vocês não teríamos possibilidade de chegar em tantos lugares longe. Quero agradecer os obreiros. Irmãos, não imaginem a importância de um irmão que fica lá na porta. Pensem um pouco. Ele é um ser humano como todos nós. Independente do que ele está passando em casa, no seu trabalho, ele tem que chegar lá na porta e receber todos com alegria, com prazer, e muitas vezes com uma palavra de ânimo para aquele que está chegando abatido. Então é uma missão importante. E os outros trabalhos todos, por isso eu agradeço a todos os obreiros que cooperaram comigo. E aos irmãos que vieram para participar da nossa reunião e que fizeram silêncio. Mas eu esqueci ainda de uma coisa, eu não posso esquecer. Eu sei que o horário está avançado, mas os nossos irmãos têm um hino ainda a apresentar para encerrar a nossa reunião e eu fazer a oração.
Vamos ouvir A Luz a Brilhar, que será apresentado pelo coral. Desculpa. É o caminho do bem, desculpa, irmãos. Eu olhei na folhinha de ontem que eu tinha umas coisas anotadas. Me perdoem, é o caminho do bem. Pelo do hino que vamos ouvir.
Agora sim, irmãos, vamos orar para encerrar a nossa reunião. Fiquei muito contente de passar esse final de semana com os irmãos todos e terça-feira eu espero todos aqui à noite para termos a nossa reunião de oração. Vamos participar dela. Eu também vou participar da reunião de oração. Estou muito contente, porque vou poder participar de aulas obreiros, aprender um pouco mais. Como eu disse para as crianças hoje de manhã, a sabedoria de Deus é infinita. Por mais que a gente busque, a Santa Avó, que era arrebatada pelo menos uma vez por semana, ela disse para o irmão Aldo, depois que eu cheguei aqui, definitivamente eu ainda aprendi mais. Se ela, quando chegou lá, ainda diz, eu aprendi mais, imagina nós que nunca fomos lá. Quanto temos que aprender aqui para poder chegar lá, não é? Então ninguém pense, eu já sei tudo, não preciso, já conheço toda a doutrina. Engano. Então temos que ser humildes e pedir sabedoria do céu. Vamos orar. Santíssima Avó Rosa, nós te agradecemos muito por todos os teus ensinos, por toda a bênção que a senhora é para o reino dos céus e para nós muito especialmente. Porque graças ao teu ministério e ao ministério deste santo profeta que a senhora formou, provando a todos nós que a senhora recebeu todo o poder de Jesus, inclusive para formar santos para o reino dos céus. Santa Avó, nós te agradecemos por tudo isso, por toda esta graça que o nosso Deus nos deu através da senhora, que Jesus nos concedeu através da formação da senhora como consolador, que a senhora nos deu junto com Maria Santíssima, por nos guardar e nos abençoar. Agradecemos também ao santo irmão Aldo, que constantemente luta em nosso favor, para nos guardar, para nos ajudar, para nos dar força para vencer.
E agora eu suplico a Senhora, Santa Avó, ao Santo Irmão Aldo, que em nome de Jesus e no nosso Pai, derrame sobre esses teus filhos todos, sobre todos que aqui estão, a tua graça, sobre os nossos irmãos internautas, os ouvintes, que todos ganhem sabedoria, humildade, e que a virtude do amor, que existe em abundância no Espírito da Senhora e do Santo Irmão Aldo, seja transmitida também nesta hora, para esses teus filhos todos, para que movidos pelo amor, eles tenham força para dizer não ao pecado e lutar para a sua própria santificação e para ajudar também outras pessoas a conhecerem esta Santa Igreja Apostólica, a Senhora, o Santo Irmão Aldo, e conhecerem a Jesus como na verdade Ele é. Com estas bênçãos, Santa Avó, aniquile todo o mal que uma pessoa possa estar sentindo, a doença, que a Senhora tem poder para restaurar um órgão afetado por uma doença. Por isso eu peço que a Senhora cure os seus filhos que estão passando por dificuldade. Alimenta o seu espírito e o seu corpo, dando força. Aquele que está precisando de uma graça da Senhora para o seu trabalho, que eles tenham sabedoria para executar o seu trabalho, que eles tenham uma porta aberta onde possam trabalhar e ganhar o seu sustento. E para esses lares representados por estes irmãos que aqui estão, pelos internautas, que nesses lares reine a verdadeira paz que só o céu pode nos dar, com a presença dos santos e anjos que a Senhora envia para guardar esses teus filhos. Santa Avó, atende os pedidos que estão colocados nesta caixinha de pedidos de oração. Que todas as pessoas que aqui colocaram o seu pedido sejam agraciadas pela tua graça, pela tua misericórdia, Santa Avó. E agora, despede esses teus filhos para os seus lares. Acompanha-os nos seus caminhos, nas suas conduções, para que possam chegar nos seus lares cheios de paz, de alegria e de felicidade. E que esta paz esteja não somente hoje, mas sempre com todos esses teus filhos. Ó amados irmãos, recebam, pois, a bênção do nosso Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, a unção do Divino Espírito do nosso Pai, a bênção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor para todos. Até feira, para aqueles que puderem estar aqui até terça.